Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre blockchain, como surgiu, e o conceito de blockchain surgiu, na verdade, na Bíblia, porque a blockchain é um princípio espiritual. Vamos ver aqui o que diz, né, sobre o conceito, né, de blockchain, que é o que é a base, né, do, das criptomoedas, das principais criptomoedas, especialmente do Bitcoin, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, onde a gente vai poder ver aqui também. Deixa eu abrir. O conceito de blockchain é como está aqui, ó. Tecnologia, a tecnologia blockchain é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. Um banco de dados blockchain armazena dados em blocos interligados em uma cadeia. Para ter uma ideia gráfica, né, isso aqui seria um exemplo. Blocos de transações que são efetuadas e esses blocos são lacrados, são selados a cada período de tempo específico. No caso do Bitcoin, é mais ou menos a cada 10 minutos. E depois que eles são selados, que eles são, digamos assim, já são definidos, o que já está nele, uma vez que eles já são processados, não podem mais ser alterados, né? As informações nele não podem ser mais alteradas. E a partir dali, as transações seguintes, elas vão formar outro bloco que vão estar interligados nesse bloco que ele já foi selado, né? Não pode mais ser alterado, nenhuma informação nele pode ser alterada. Ele vai se ligar no próximo bloco. E aí esse bloco tem um tempo, que ele vai ser feito, ele vai ser também da mesma forma selado, né? Ele tem um tempo para entrada de informações, entrada das transações e ali, depois que ele tiver completo, ele vai passar por um processo de hash, que seria um selo que ele vai receber, onde ele vai ser lacrado. E a partir dali, nada mais pode entrar, nada mais pode sair, e o que está dentro não pode ser alterado. Esse é o princípio básico do blockchain. E a partir dali, ele vai ser ligado a um outro bloco, ao próximo bloco, né? Onde vai ser repetida essa operação, tá bom? E basicamente, aquilo que ficou para trás vai ficar gravado, né? De forma que essa informação ela é transparente, ela pode ser compartilhada, ela pode ser acessada por qualquer pessoa de qualquer lugar de forma transparente e ela não pode ser alterada de forma nenhuma, né? E aí se resolveu aquele problema, né, de fazer transações na internet sem o perigo do gasto duplo, né? Que tipo assim, como eu tenho um valor aqui na minha conta e eu quero pagar alguém, né, um terceiro, usando uma parte do valor que eu tenho, eu precisaria de um intermediário, né, para fazer essa transação. No caso, a gente usa banco, um banco central, um banco comercial, para chancelar essa transação, né, que vai garantir que vai sair um valor X da minha conta e esse valor X vai entrar na conta de um terceiro que vai receber esse valor. No blockchain, essa operação ela não tem uma terceira pessoa, mas ela tem essa rede, né, que é ligada uma na outra, e essa informação, quando entra lá no bloco de que está saindo um valor da minha conta e indo para outra conta, essa transação ela é lacrada, ela é selada e a partir dali não pode mais ser alterada. Uma vez que o bloco já foi minerado, então a partir dali não pode mais ser alterado. Isso
é a característica de uma rede descentralizada que não depende mais de terceiros para efetuar essa intermediação, tá bom? E aí a gente vai ver na Bíblia como que surgiu esse sistema de blockchain, né, de registros perenes, registros eternos, né? No capítulo 27 do livro de Gênesis, a gente lê assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. Rebeca é a mãe do Isaque, perdão, é a mãe de Esaú e de Jacó. São dois irmãos gêmeos, né? Porém, Esaú nasceu primeiro. Nasceu primeiro, saiu primeiro, e depois veio Jacó, que veio segurando no calcanhar de Esaú, que veio a ser o irmão mais velho, né? Por causa disso. Então, Rebeca, a mãe, né? Então falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu liso. Porventura apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja tua maldição. Somente obedece à minha voz. E vai, traze-nos. E foi, tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achastes, filho meu? Achaste a caça, né, no caso. E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Muito esperto esse cara, hein? Inventando história. E Isaque disse a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze-me chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu.
trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, meu filho. E beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, trouxe a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque a seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Ora, então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que tenho posto por senhor sobre ti, que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma bênção? Tens só uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque a seu pai. E respondeu Isaque, seu pai, e lhe disse: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Na versão da Bíblia que eu uso, está escrito assim, esse trecho aqui, né, da bênção de Esaú, quando ele pede aqui no versículo 38, né? Versículo 38 diz assim, Gênesis 27, 38. Na versão que eu tenho está um pouco diferente. Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Aí no 39, então lhe respondeu Isaque, seu pai:
Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. É um pouco diferente aqui, né? No caso é o 39. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Aqui no 39, nessa versão aqui, diz assim, né? Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra. Na versão que eu uso, que eu prefiro, né? Está escrito diferente. Longe, em vez de habitar nas gorduras, está escrito longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E longe do orvalho que cai do alto. Ele não vai habitar no orvalho e nem nos lugares férteis. Ele vai morar nos lugares áridos, né? O Esaú. Essa é uma bênção para Esaú. Foi o que sobrou para ele. Agora, eu quero lembrar aqui vocês, chamar a atenção aqui de vocês, para um detalhe importante. Por quê? Por que que o pai, né, Isaac, não abençoou também, da mesma maneira, o outro filho, né, o filho Esaú, que era o filho primogênito, de fato, mas que, por direito, ele perdeu a primogenitura, porque antes desse acontecimento aqui, o Jacó tinha comprado o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilha, e naquele tempo, por um prato de sopa, né? E naquele tempo, o direito de primogenitura, isso ainda existe, né? Mesmo na nossa cultura, aqui na cultura do Japão, onde eu moro, né? Onde a gente vive, é muito forte essa cultura do primogênito, né? Que o primogênito ele tem algumas regalias que os outros irmãos não têm. Tem também responsabilidade, né? E esse direito Esaú vendeu quando ele chegou com fome em casa e Jacó tinha preparado um prato de sopa que ele sabia que o irmão mais velho Esaú gostava muito. E aí Esaú queria o prato de comida e Jacó disse: espera aí, vamos negociar. Eu te dou o prato de comida e você me vende o teu direito de primogenitura. Veja bem, o direito de primogenitura fica claro aqui que ele é um direito espiritual, né? Porque envolve bênção, né? Toda bênção ou maldição, ela é espiritual, acima de tudo espiritual. Então, ele vendeu o direito de primogenitura e isso entrou num registro espiritual. Esse registro da venda, né, assim como no blockchain a gente quando faz movimenta de uma conta para outra, aquele registro fica lá no blockchain de forma imutável para sempre. E esse registro estava lá quando os dois concordaram, Jacó quis comprar, Esaú quis vender em troca de um prato de sopa de lentilha e eles fecharam um acordo ali. Tudo bem. Chegou a hora de receber a bênção do primogênito. Então aí Jacó foi esperto e sua mãe também. Aproveitaram que o pai já estava cego, só conseguia palpar e ouvir, praticamente cego, né, com um problema de visão muito sério devido à idade. E aí se aproveitaram e fizeram o que está escrito aqui nesse trecho que a gente leu do capítulo 27 do Gênesis. A mãe vestiu o Jacó, o filho mais novo, né, com a roupa do Esaú, que tem o cheiro do Esaú, e para confundir o pai, para dar a entender que era o filho Esaú e não Jacó. Apesar que a voz era diferente, mas ele conseguiu passar o papo no pai e o pai acreditou, né? O pai que já estava velho e ele se passou pelo irmão mais velho e recebeu essa bênção. Só que veja bem, ele já tinha comprado esse direito e estava valendo. Essa compra estava valendo. Está registrado até hoje isso aí, né? Aqui na Bíblia. A Bíblia também funciona como um blockchain, né? Que é um registro de movimentações, de atos que ocorreram num período de tempo. E aquilo ali foi selado, foi lacrado, e a partir dali, da feita que foi selado, não pode mais ser alterado de forma nenhuma. Então, esse registro de compra já estava lá, e agora foi executado. Ele recebeu a bênção da primogenitura, apesar de que de modo meio
escuso, né? Vamos dizer. Mas ele já tinha esse direito, tinha comprado esse direito de receber essa bênção. Então, foi uma esperteza, mas foi uma esperteza dentro da legalidade espiritual, porque ele comprou. E quando a gente, né, infelizmente, Esaú fez uma troca desvantajosa para ele. Em outras palavras, ele fez uma troca onde ele, em vez de ser abençoado, ele foi amaldiçoado, porque vamos convir que um prato de sopa vale bem menos do que um direito de primogenitura, até mesmo nos dias de hoje. E Esaú desprezou, ele desprezou esse direito por um prato de comida. Toda vez que a gente troca algo de valor, de muito valor, por algo que tem um valor menor, ou às vezes por algo que até não tem valor nenhum, ou só tem valor ali, naquele momento, né? No caso, ele estava com fome, queria matar a fome, e é o que estava valendo para ele. Ele não conseguia controlar a própria fome, o próprio instinto de fome, né? Então, ali ele preferiu até vender o seu direito de primogenitura, porque ele não conseguia segurar a fome dele por algum tempo, até resolver o problema da comida, e ele vendeu ali o direito de primogenitura, tá bom? Isso ficou lá registrado no blockchain espiritual. Agora, vem essa fase aqui da concretização dessa bênção. Ele recebeu aí a bênção do pai pela primogenitura. Uma pergunta, pessoal. Não poderia o pai dar também a bênção para o Esaú? Por que que eles só tinham uma bênção? Ora, bênção é um bem escasso, né? Uma bênção não é só palavra, não é só dizer, te abençoo também, meu filho, assim, assado, tal, do mesmo jeito que ele abençoou a, ao filho que se passou pelo primogênito, a Jacó. Por que que ele teve, por que que ele não pôde fazer isso? Acontece que Isaac, que era o pai, já estava velho e ele tinha a consciência de como funcionava o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona exatamente como um blockchain, como um livro de registros, né? Onde não pode ser alterada aquelas movimentações que foram feitas ali. Coisas que a gente faz aqui na Terra vão ser registrados num livro espiritual, numa blockchain espiritual que não podem ser alteradas. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, elas vão ficar lá inalteradas, tá bom? E nós vamos ter que entender que nós somos reféns das consequências desses registros, tá bom? Registros que foram feitos, espirituais que foram feitos por nós, eles vão permanecer para sempre. Não tem como mudar o passado, em outras palavras. E olha, aquele bloco, quando Isaac, né, proferiu a bênção para o seu filho Jacó, que se passava por Saul, pelo filho mais velho, aquele bloco fechou rapidinho, né? Fechou rápido. Ele foi selado rapidinho, porque quando Jacó saiu da presença do pai, já chegou Esaú com a caça. E aí ele foi fazer o guisado, e nisso aquele bloco fechou. Foi lacrado. A partir dali não dava mais para mudar. E Isaac tinha consciência disso. No mundo espiritual, fechou o bloco, não dá mais para mudar. E aí Esaú ficou implorando para o pai dar uma bênção. Só que a bênção já tinha sido lacrada naquele bloco, digamos assim, do blockchain, o time chain espiritual. Não tem como mudar. Agora, o que dá é para fazer uma ligação com outro bloco, né? Mas aquela bênção do primogênito já foi dada, não pode ser dada de novo. Porque a bênção específica, ela é única. A bênção que envolve uma mudança de destino da pessoa, ela é única. Ela não pode ser copiada. Ela não pode ser dada indiscriminadamente. Assim como o Bitcoin, apesar de ser uma moeda digital, ele não pode ser copiado e dado várias vezes, ser usado várias vezes, porque é essa que é a beleza do blockchain, porque esse registro ele é único, não pode ser alterado. Saiu de uma conta A para uma conta B, um valor X de Bitcoin. Então já está registrado para toda a eternidade que aquela conta A já não tem mais aquele mesmo saldo,
tem um saldo inferior, né? E a partir dali, aquele tanto que saiu foi para a conta B. Qualquer um pode acessar essas transações, acessar inclusive o saldo de todas as contas. O Bitcoin é transparente, porém, ele não é nominal. Ele é numerado, né? Só dá para a gente ver o número da conta, saldo e as transações. Mas não dá para saber de quem que é. É totalmente transparente. E assim são os registros espirituais. Obviamente que o registro espiritual ele não está acessível para nós. Eu não tenho como acessar a vida espiritual de ninguém, o que as pessoas fizeram, nem mesmo pessoas próximas a mim. Mas Deus tem. Deus ele tem todo o acesso a todos os atos espirituais que nós fazemos. Deixar claro aqui uma coisa, pessoal. Pecado é um ato espiritual. Qualquer pecado é um ato espiritual. Isso vai para registro. Tem um registro espiritual, onde isso aí vai ficar lá por toda a eternidade. Porém, é, essas bênçãos específicas, elas não podem ser replicadas. Não posso tirar uma cópia dela. Isaac não podia tirar uma cópia daquela bênção que ele tinha dado para Jacó e dar de novo para Esaú. Porque já tinha ido. Aquela bênção já foi. Era uma bênção específica, não era uma bênção genérica. Veja aí que tem uma diferença. Tem pelo menos dois tipos de bênção. Tem a bênção específica e a bênção genérica. Qual a diferença entre as duas? Eu lembro que quando eu era criança, meus primos chegavam em casa, minha avó morava com a gente, e eles já chegavam pedindo a bênção da vovó. Benção, avó, benção, benção, avó. Pediam a bênção para minha mãe, benção, tia, benção, avó. E minha avó abençoava, né? Chegava aquele monte de primo lá, prima, e todo mundo pedindo bênção da minha avó. E minha avó dizia, Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe. Era uma bênção genérica. Ela podia dar para quantos sobrinhos tivesse, para quantos netos tivesse. E ela abençoava muitos netos. E a minha mãe, né, abençoava os sobrinhos também, né? E não tinha uma limitação, porque era uma bênção genérica, né? Não era uma bênção específica, aquela bênção que vai mudar o destino, o curso da vida de uma pessoa. Porque quando é esse tipo de bênção, essa bênção é única, né? No registro espiritual, ela só pode ser usada uma vez. E usou uma vez, acabou. Mesmo que tenha sido dado uma bênção para uma pessoa que não deveria receber, mas da feita que aquela pessoa recebeu a bênção ou maldição, aquilo ali está valendo para sempre. E é por isso que Esaú lamentou tanto a, a bênção que ele não recebeu, né? Imagina a gente errando uma transação no Bitcoin. Isso é a pior coisa que pode acontecer. A gente errar o endereço e aí o Bitcoin simplesmente se perde no limbo, né, da blockchain. Não vai para ninguém, ele se perde para sempre. Não tem como recuperar. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando for fazer transações no Bitcoin. Muito cuidado com o endereço para onde você vai mandar. Porque se errar, não tem volta. Não tem uma central do Bitcoin para você pedir o estorno, né? O mundo espiritual é assim mesmo. Exatamente assim. Por isso que o Bitcoin, a blockchain, foi inspirada no mundo espiritual. Porque lá existe também essa blockchain ou time chain. Registros são feitos em blocos, eles fecham e são um interligado no outro. Toda a nossa vida, desde a concepção até o último instante aqui nessa vida, aqui nesse mundo, ela está registrada. Cada coisa que a gente faz, de bom ou de ruim. Isso é terrível, né? É terrível, porque aos olhos de Deus está totalmente transparente. Toda a nossa vida, todos os nossos pecados e as coisas ruins e as coisas boas também estão todos diante de Deus. E aí que está o detalhe interessante. A Bíblia diz que tem algumas transações espirituais que elas têm prioridade e outras que não têm. Tem algumas transações que podem ser desprezadas ou desconsideradas, apesar de estarem lá para sempre. O passado não muda, o passado não vai ser apagado da história, da nossa história. Mas ele pode ser simplesmente desprezado e desconsiderado. Não tem mais efeito. Alguns atos nossos podem ter prioridade em relação aos dados antigos.
E aí eu quero mostrar para vocês aqui também na Bíblia o que seria um ato de prioridade, né, no mundo espiritual. Ou seja, um ato que, para Deus, recebe prioridade absoluta, né? Quando nós praticamos esses atos, eles têm total prioridade. O que é isso? Não é muita coisa, tá? Eu quero lembrar vocês. Poucas coisas chamam tanto a, a prioridade, né? No mundo espiritual. A, prior, a prioridade de Deus, ela vai para alguns atos específicos que nós fazemos. E eu vou mostrar aqui para vocês, na Bíblia mesmo, no Salmo 51, o que são esses atos, né? Vou ver aqui, mostrar aqui. Deixa aqui. Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aquilo que eu falei para você, né? O blockchain, ele deixa gravado para sempre aquilo que nós fazemos de bom e de ruim. Os nossos pecados estão lá, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aí não vai apagar. Aquele bloco na time chain ou no blockchain, ele nunca vai apagar. Porém, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui ele foi meio cínico, porque o pecado dele foi assassinato. Ele matou uma pessoa, matou um grande amigo dele, com traição, porque ele adulterou com a mulher desse amigo dele. Foi um adúltero, foi um assassino. Veja só o que a blockchain aí do histórico de Davi, que escreveu do rei Davi, né, que escreveu esse salmo aqui. Um rei que recebeu muitas bênçãos de Deus, foi muito rico e muito poderoso e cometeu crime de adultério, de assassinato, com requinte de crueldade e com planejamento prévio, com dolo. Imagina só um sujeito desse. O que ele não merecia? O blockchain, o registro dele, de histórico dele, é terrível. E aqui ele reconhece o seu histórico, o seu blockchain. Ele reconhece que Deus está olhando tudo isso que ele fez, aquilo que ele fez escondido. Mas para Deus nada fica oculto. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. É aqui que eu queria chegar com vocês. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado,
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Prioridade absoluta de Deus é isso aqui, ó. Um espírito quebrantado, arrependimento, um coração quebrantado e contrito. Na minha versão, diz assim, coração contrito e compungido, não rejeitarás, ó Deus. Quando ele diz não rejeitarás, é porque isso aqui tem prioridade absoluta. E os outros registros, eles passam a ser desprezados, porque ele não despreza um coração contrito e compungido, arrependido, mas ele despreza todo o resto, quando ele encontra um coração contrito e arrependido. Quando a gente se arrepende daquilo que nós fizemos no passado, ainda que seja um passado recente, e ainda que seja também um passado longínquo, quando nós, com o coração contrito, pedimos perdão, pedimos para que Ele nos lave no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, como ele pede aqui no verso 7, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esse esopo aqui, sem dúvida nenhuma, ele estava se referindo ao sangue de Jesus. Ah, mas aí, Eduardo, não foi... Isso aqui não foi muito antes de Jesus ter vindo aqui nesse mundo, dele ter sido crucificado e morto na cruz? Cuidado, porque o evento cronológico da crucificação de Jesus Cristo realmente aconteceu lá no ano zero, né, lá na Palestina, antes, bem antes de Davi ter, perdão, bem depois, né, de Davi ter escrito esse salmo. Porém, quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, no capítulo 13 diz assim que, deixa eu puxar aqui para vocês, capítulo 13, verso 8, diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Porque quando o homem pecou, ali Deus já tinha providenciado o sacrifício de Jesus para resolver o nosso problema do nosso blockchain de pecado, o nosso registro de tudo aquilo, todos os crimes, todos os pecados que a gente fez, né? Imagina a gente conviver com essa carga pesada dos nossos pecados na nossa costa, com esse blockchain, com esse histórico pecaminoso. Imagina tudo aquilo que nós fizemos de errado, né? De mentira, de roubo. Infelizmente, muitas pessoas têm um histórico de assassinato nas costas, de aborto, de matar o próprio filho ou filha no próprio ventre. Imagina quantas mulheres não carregam essa carga terrível de pecado nas costas pro resto da vida. Imagina só o que seria de nós se não fosse esse sacrifício de Jesus que foi feito lá na cruz, mas isso aí foi feito desde a fundação do mundo. Ele é atemporal. Apenas para que na história pudesse ficar registrado isso. No nosso mundo cronológico, limitado, para que a gente pudesse registrar isso na história. Jesus Cristo desceu aqui nesse mundo, lá na Palestina, 2000 anos atrás, para fazer a expiação pelos nossos pecados e a gente poder colocar sobre ele toda essa carga que nós temos na nossa costa, do nosso histórico, através da fé naquilo que ele fez lá na cruz, pelo arrependimento que nós temos que ter para que a gente possa receber perdão. E a partir dali, o que vale é esse novo ato que nós fizemos agora, um ato de quebrantamento, de um espírito contrito, porque ele não desprezará. Quando ele diz não desprezará, é porque isso vai ter prioridade absoluta. E a partir dali, continua o histórico, mas para ele não conta mais. Nós não precisamos mais ficar carregando essa carga de pecado, esse blockchain pesado que esse histórico que nós temos. Quando nós chegamos diante dele, diante de Deus, nos arrependemos do nosso pecado e colocamos todo esse histórico
lá na cruz de Jesus Cristo. E ali ele vai expiar, vai pagar pelos nossos pecados. Ele levou na cruz tudo aquilo que era para nós carregarmos. Ele morreu uma morte terrível, foi desprezado e foi até abandonado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, para que a gente não precisasse sofrer essa punição. O nosso blockchain está em andamento. Nós estamos vivos e nós podemos agora mudar o curso da nossa história. Nós podemos agora tomar uma decisão para tornar o nosso histórico leve, limpo, purificado no sangue de Jesus. É o convite que eu faço para você. Receba agora Jesus Cristo como seu Salvador. Deixe leve o seu histórico. Não vai ser apagado, ele vai continuar lá, mas vai servir de testemunho de que Deus, ele é bom, que ele é misericordioso, que ele perdoa. E que pela fé em Jesus Cristo nós podemos receber uma nova vida, uma vida leve, uma vida livre do peso do pecado, da condenação do pecado. O nosso blockchain, ele pode ficar limpinho, leve, e nós podemos receber, a partir daí, uma nova vida. Uma vida diferente, uma vida abundante, sem precisar carregar toda essa carga de pecado. Esse é o meu apelo para você que está ouvindo esse vídeo e que você possa tomar a decisão correta, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O preço já foi pago. Você só precisa crer. Creia em Jesus Cristo. E ele vai levar todo o teu passado embora. Vai continuar lá. Mas a condenação por aquele passado, por aqueles pecados, não vai mais existir. Não, eles vão ser desprezados para Deus. Porque a partir de agora só vai contar esse ato de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Faça esse registro no seu blockchain. Receba Jesus como seu Salvador. Porque a partir de agora, o seu registro vai ser um registro de bênção e não mais de maldição. Uma nova vida começa a partir de agora. Que Deus possa te abençoar e te dar sabedoria para tomar a decisão correta. Fique com Deus. Até mais.